Mentiroso, enganador, hipócrita, fingido, dissimulado. Algum dia na vida você já deve ter esbarrado com alguém com uma dessas características. Claro que poderia ser bem diferente, mas falsidade não é algo tão raro. As pessoas falsas podem causar muitos problemas para quem convive com elas. Elas geralmente se fazem de vítima e fingem muito bem, com um alto poder de convencimento e persuasão. O problema é que até quem jura ser sempre verdadeiro, em algum momento, por conveniência ou até, quem sabe, necessidade e preservação, tem uma atitude falsa. Lidar com esse tipo de ser requer uma percepção apurada e muito jogo de cintura. Por isso, no Frequência Baiana de hoje, vamos bater um papo sobre falsidade. Nosso convidado para esse verdadeiro ou falso é o psicólogo Luiz Mena. Muito boa noite, doutor Luiz. Boa noite, Felipe. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Luiz, como podemos caracterizar, não é? Você que está aqui com a gente falando sobre essa questão da falsidade, às vezes difícil, complicado de identificar. Caracterizar a falsidade. Quando afirmamos fulano é falso, fulana é falsa, do que exatamente estamos falando, tratando? Que característica define ou delineia uma pessoa falsa? Olha, eu acho que a primeira separação que a gente precisa fazer é que a gente tem duas situações diferentes que a gente pode chamar de falsidade. A primeira é essa óbvia ou superficial, quando a gente tem algum amigo ou quando a gente tem uma relação amorosa em que há falsidade na relação. Acho que a falsidade como ruim, né, para o laço. Acho que tem um outro aspecto que é a falsidade não como ruim nem como boa, mas como algo necessário, como algo que a gente consegue reconhecer na gente mesmo e nas pessoas que estão perto da gente, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que é um pouco mais complexa. Mas com relação a esse primeiro aspecto, como lidar com pessoas falsas, acho que a gente teria uma primeira resposta que, assim, não há uma resposta para essa pergunta, né? Acho que cada um de nós, eu poderia no máximo dizer como eu tento lidar com pessoas falsas, mas cada um de nós acha soluções diferentes a depender, enfim, da situação, do contexto da pessoa. E o senhor falou de contexto, é uma coisa importante. Analisar a trajetória de uma pessoa ajuda a identificar se ela é falsa ou não. Por exemplo, gente que sofreu muito lá na infância, tende a ser um pouquinho mais dissimulado lá na frente para tentar sobreviver no mundo. Mulheres são mais falsas, pelo menos algumas pessoas dizem isso, umas com as outras. Existe esse perfil, é importante analisar o contexto para você conseguir constatar se alguém é falso ou não? Eu acho que sim, mas esse exemplo que você deu, vamos pensar essa pessoa que sofreu e daí ela é falsa. Vamos pensar que existe uma primeira vertente, que a pessoa é falsa por defesa, ela está tentando se defender. A gente pode, antes de julgar, a gente poderia tentar entender o que é que está acontecendo. A gente consegue localizar que uma pessoa falsa é uma pessoa normalmente insegura, e a insegurança por medo de não ser amada pelo outro. E aí ela cria um personagem que ela acha que é o que o outro espera dela. Mas eu acho que existe uma segunda vertente da pessoa falsa, que não é essa que age por defesa, tentando se defender, mas é aquela que age de má fé. Que eu diria uma pessoa perversa, que ela não trata o outro como se fosse um sujeito. Porque a primeira pessoa, quando ela mente, quando ela dissimula, quando ela falseia, ela se sente culpada depois, porque há um laço afetivo que envolve a relação. Ela se coloca no lugar do outro e aí vem a culpa. Mas uma pessoa que age de maneira intencionada ou de uma maneira perversa, ela usa o outro como um instrumento para conseguir alguma coisa, ou o corpo como um instrumento, ou por interesse. São as pessoas interesseiras que querem subir na vida. Existe o falso do bem e o falso do mal, é isso? O corpo como instrumento, ele colocou isso, né? Usa o corpo, o que? No gestual, na dissimulação? É que eu estava pensando o seguinte, essa questão de pessoas falsas, a gente encontra mais comumente em duas situações. Laços amorosos e amizade. Que, na verdade, a gente pode dizer que se trata tudo da mesma coisa, de amor. De amar e de esperar
que o outro nos ame. Agora a pessoa é falsa por quê? Porque é fraco, já colocamos aí a situação da insegurança, que precisa dissimular, mas uma pessoa, isso seria o quê? Um traço negativo de personalidade, ou seja, a pessoa que é falsa, ela é assim, não adianta, ela se constituiu assim, ou ela foi momentaneamente falsa, agiu com falsidade numa determinada situação, o que não significa que aquela pessoa é falsa, ou seja, ela teve uma ação falsa. Não sei se a gente Você identifica fácil, Patrícia, alguém falso? Nem sempre. A dissimulação também, o Luiz pode falar um pouco disso, às muito vezes próximo, né, de quem é deixa quem um pouco mascarado. Falso, né? Como saber, Luiz? É falso, não é falso? Tem teste, tem algum gestual? Porque acho que tem em casa agora. Eu falei, sim, tá bom, vamos conviver com falso, ele existe e tá no trabalho, tá às vezes na família, no grupo de amigos. Como identificar para saber lidar e até mesmo me proteger, né? Se proteger, né, Patrícia? Claro, também, né? Por que não? Olha, eu acho que vocês estão já indo pro segundo bloco. Pro segundo bloco, na verdade, porque eu acho assim, que a falsidade dá para localizar, dá para se defender. Acho que a gente poderia colocar uma outra pergunta, será que é possível ser verdadeiro o tempo inteiro? Isso também é interessante colocar. Por quê? Porque a gente vive em situações sociais que são diferentes e a gente se coloca de maneira diferente em situações diferentes. Então eu com meu filho sou eu com meu chefe eu sou diferente. Existem personagens que a gente acaba criando para lidar com a situação, enfim, com o laço social. Sartre colocaria essa questão como uma tensão entre essência e aparência. Sim, será exato. Que eu sou aquilo que eu aparento ser ou será que Aí alguém eu acho conhece? que está o problema. O que está no aparente, o que é mostrado, o que você pode perceber, o que está realmente na essência. Dá para perceber? O sexto sentido pode ajudar? Tem essa percepção ou não? Não vai ser possível. Eu te perguntaria uma outra coisa. Será que a gente, costurando as aparências, a gente consegue fazer um todo? Será que a gente consegue unir? Eu com o meu filho, mais eu com o meu chefe, mais eu com meus amigos. Se eu juntar todos esses eus, eu consigo chegar numa essência? Dá eu? Dá alguma coisa? Você chega a alguma pessoa? Será que eu chego numa unidade? E se não chega? Se chegar, e se consegue chegar a uma unidade, isso leva para um caminho, e se não chegar, como é que a gente interpreta isso? Acho que nunca chega nessa unidade, é isso? Eu acho que a gente vive a vida tentando separar um pouco o que eu acho que eu sou, ou o que eu quero ser, e o que eu acho que o outro espera que eu seja. Essa é a grande tensão que desde pequenininho, porque se a gente pensar o bebê, ele não sabe quem ele é, ele é dito pelo outro. Então o bebê, ele assume uma identidade que é o que vem do outro. E ele vai, e é uma situação curiosa, porque o outro sabe exatamente quem ele é, não há diferença. Só que ele vai crescendo e aí, que bom que num determinado momento a mãe não entende o que ele quer. E aí ele consegue construir artifícios para conseguir criar uma identidade que é um pouco diferente dessa que falaram dele. A gente passa o resto da vida tentando discernir o que é que a gente acha da gente e o que a gente acha que o outro quer da gente. A gente age de maneira dissimulada muitas vezes, de novo, por uma grande demanda de amor. Porque a gente não quer... Porque a gente quer ser reconhecido pelo outro, porque a gente quer ser amado, a gente quer ser querido. Então, às vezes, a gente acaba falando mais alto com uma pessoa que a gente acha que quer isso da gente, sendo extrovertido com uma pessoa que a gente acha que quer isso da gente. E é bastante interessante. Uma pessoa procura análise no final das contas, porque ela chega num ponto em que ela não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, o que é fantasia, o que é realidade, o que sou eu e o que eu acho que o outro quer de mim. É verdade. Aí ela vai fazer a análise para tentar saber, entre a realidade e a fantasia, aonde é que eu me encaixo. Isso aí é interessante, muito interessante, porque eu sinto isso de perto, isso que o doutor está falando, que sempre quando me conhecem, me traçam de um perfil que às vezes não me reconheço, mas eu não sou assim, por que estão dizendo que eu sou assim? E depois vai se perguntando para saber se você é ou não é, e depois chega às suas próprias conclusões. Eu chego geralmente, não sou assim como dizem que eu sou logo de primeira. As pessoas têm que sempre fazer essa autorreflexão, e a gente volta nesse assunto daqui a pouco. Volta, até porque eu vou deixar uma pergunta aí no ar, porque tem gente que reclama, né, levanta a verdadeira bandeira contra a falsidade,
Mas basta alguém ser verdadeiro mesmo, sabe? Dizer o que pensa com clareza, isso também acaba sendo um problema. Ser verdadeiro também é um problema para muita gente. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Fica no ar a pergunta, e tem o Fábio Loterelo já participando do nosso ouvinte, falando que no tempo dele, falsidade era falta de caráter. Hoje é doença, bipolaridade. A frase é do Fábio Loterelo, nosso ouvinte, que sempre participa das nossas conversas. Vamos discutir isso, o que é que mudou, né? Daqui a pouco a gente conversa isso com o doutor, viu, Fábio? Ser 100% verdadeiro, hein, Felipe? O tempo inteiro. Difícil, agir com verdade. Será que isso é possível ou é mito? A falsidade, às vezes, pode ser necessária, não a falsidade, mas agir com um pouco de critério. Será? Estamos conversando hoje com um psicólogo que traz dessas informações pra gente, ele que informa, né, e fala sobre essa capacidade das pessoas de dissimular. Isso é possível, doutor Luiz? Ser verdadeiro 100%? Olha, eu quero acreditar que porque senão a gente não consegue viver com as pessoas que a gente gosta, né? Então, tem um nível aí que sim, a gente tenta ser verdadeiro 100% do tempo, tenta ser honesto, e precisamos acreditar que isso é possível e que a gente vai continuar tentando. Porém, eu estou pensando na mensagem do ouvinte que falou, na minha época isso se chamava sem caráter. Isso. Vamos pensar um pouquinho, porque todo laço social ele é baseado num contrato fundado na palavra. A gente acredita na palavra das pessoas. E a palavra é alguma coisa que está um pouco em desuso hoje em dia, parece, né? Acreditar na palavra é complicado. Porém, falar não é sem efeitos, viu, Patrícia? Você estava falando, será que dá para falar a verdade 100%? Falar não é sem efeitos, afeta o outro, ou seja, cria afetos no outro. Então, se você tentar ser verdadeira 100%, você precisa se responsabilizar pelo que você fala, porque isso afeta o outro. E depois você tem que responder pelo que você fez. Gostaria de pensar uma coisa. Será que quando a gente fala a verdade para o outro, a gente está pensando nele? Ou a gente está pensando na gente? A gente está incomodado com alguma coisa e a gente quer resolver uma angústia que é nossa. Porque às vezes falar a verdade para o outro às vezes é egoísta. Às vezes a gente está pensando na gente. Para se aliviar de uma angústia qualquer, a gente vai falar na lata, doa a quem doer, custe o que custar. Será que é altruísta isso? E a falsidade na família, né? Que é algo que preocupa bastante, porque a gente já falou aqui um pouquinho de falsidade no ambiente de trabalho, né? Que é um pouco mais fácil, digamos assim. Aqui a gente ouviu algumas pessoas aqui fora do ar, as pessoas geralmente dizem que vão isolar aquela pessoa, vão deixar a pessoa lá de lado, de escanteio, não vai muito cruzar com essa pessoa. Mas na família, às vezes você não tem como evitar um familiar, é um irmão, é um filho que teve uma atitude falsa com você. Como lidar no ambiente familiar? Na relação de trabalho também isso pode acontecer, mas na família, claro, a questão do sentimento é mais complicada. Pois é o que a gente estava conversando, a falsidade, quando envolve um laço afetivo, quando envolve amor, ela é muito mais complicada do que num ambiente de trabalho que, enfim, a gente simplesmente continua trabalhando, faz o burocrático da relação e não precisa falar de como é que estão os filhos, não precisa sair para tomar uma cerveja depois do expediente, enfim. Mas dentro da família é um pouco mais complicado. Eu acho que a melhor opção é sempre a gente tentar entender o que está acontecendo. Porque, como eu falei no começo, as pessoas elas são falsas normalmente quando envolve um laço afetivo por insegurança. Elas querem ser amadas e elas têm medo de perder esse amor. O que elas querem é um reconhecimento do outro. Então, elas querem fazer de conta para que o outro goste mais delas, ache mais extrovertida, mais bonita, mais legal. E aí eu acho que se a gente compreende que isso é uma defesa, talvez a gente consiga ajudar a pessoa a não precisar usar esse subterfúgio na relação com a gente. E depois de uma relação concreta de falsidade, ficou claro, óbvio, né, que houve falsidade na relação, é possível voltar a confiar? Como construir esse caminho de novo se há um desejo de voltar a confiar naquela pessoa? Vai ser mais difícil? Eu acho que depende de cada pessoa. Tem gente que é mais rancorosa que outras, né? E aí eu acho que você falou a palavra-chave, que é o desejo. Partindo daí a gente consegue fazer qualquer coisa. Mesmo voltar a confiar numa pessoa que nos enganou em algum momento. Mas eu acho que não é fácil. E como todas as relações sociais são baseadas na palavra, a gente precisa acreditar no que o outro diz.
é complicado. Agora, ser verdadeiro também pode trazer problemas, né? Muito verdadeiro, você acaba também sendo rotulado de várias coisas. Não só acaba sendo rotulado, como você vai acabar ficando sozinho, né? Porque se você for verdadeiro o tempo inteiro, pense que a gente tem, às vezes, desejos inconfessáveis, vontades inconfessáveis e que entram em choque com, enfim, as regras morais, culturais. A gente não pode expressar o que a gente acha ou o que a gente deseja o tempo inteiro em qualquer lugar. Senão a gente vai ter problemas de sobrevivência, como você estava falando no começo. De sobrevivência mesmo, falou a palavra certa. Muito obrigado, Dr. Luiz Mena, psicólogo, que falou um pouquinho com a gente aqui sobre como lidar com pessoas falsas, como lidar com a falsidade no ambiente de trabalho, em casa. É difícil. Como a gente viu aqui, é difícil. Depende de cada pessoa, depende da relação que você tem com a pessoa, enfim. É sobrevivência. É um exercício de sobrevivência. Psicólogo, psicoterapeuta Luiz Mena, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço.